Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o indicador Solution Key. Vou fazer uma apresentação geral. Primeiramente nós vamos falar sobre as 3 estratégias do indicador. Vamos falar sobre o operacional, efetivamente como utilizar esse indicador nas nossas operações. Vamos falar sobre os melhores horários para operar com o indicador. E vamos falar também um tema extremamente importante, os 3 pilares para o sucesso no day trade. E por fim, eu vou mostrar para vocês como está a minha configuração de ordem Yoko e como que eu faço as operações. Uma estratégia muito interessante que eu montei aqui através da ordem Yoko para proteger os trades, arrastando o stop, o famoso trailing in stop, tá bom? Então vamos lá? O indicador possui 3 estratégias. Quando você instala o indicador no seu Profit, já aparece para você, já é plotado no gráfico a estratégia número 1, que é essa que está na tela. A estratégia número 1, ela pinta os boxes de amarelo para venda e os boxes azul para compra. É uma estratégia mais conservadora, tá? É uma estratégia que busca mostrar para você o momento de maior agressão do mercado, seja para venda ou seja para compra, tá? Ele busca os pontos de maior agressão, o momento onde o mercado tem bastante fluxo, vendedor ou comprador, tá? Então, estratégia número 1, mais conservadora. Aí nós temos a estratégia número 2, você clica com o mouse no botão esquerdo, vai nas propriedades do indicador e você pode colocar a estratégia número 2. Ok. Estratégia número 2, o que muda? Ela antecipa algumas entradas, ela é uma estratégia mais moderada. Não tão conservadora, um pouco mais moderada. Observe que agora está mostrando no gráfico os boxes vermelho e verde, além dos amarelo e azul. Então, o que, que acontece? Você pode utilizar esses boxes verde e vermelho como uma antecipação. Se você tem um perfil um pouco mais moderado e não tão conservador, você pode antecipar algumas entradas, como por exemplo, o box pintou de vermelho nesse ponto aqui, você já pode vender. Tá? Você não precisa esperar, por exemplo, esse amarelo ou esse amarelo. E no caso de sinal de compra, a mesma coisa. Por exemplo, o box verde está te dando um sinal antecipado para você entrar comprado. Você não, neste caso, você não esperaria, por exemplo, este box azul aqui para entrar comprado. Ok? Vamos agora para a estratégia número 3. Você muda nas propriedades. A estratégia agressiva ela vai te dar vários sinais. Né? Existe uma forma operacional, tanto para a estratégia 1, 2 e 3. Você simplesmente não vai ver um verde e vai comprar e vai ver um vermelho e vai sair vendendo. Existe uma forma de se operar e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, feito aí um resumo de como funciona o indicador, possui 3 estratégias, a número 1 conservadora, a número 2 faz um mesclado entre a 1 e a 2, que é um pouquinho mais moderada, e essa é a 3, onde possui mais sinais de entrada para compra e venda. O operacional com o indicador Solution Key é muito simples, muito simples. Estamos na estratégia número 1. Como funciona? Você vai buscar vender quando aparecer um box amarelo que esteja abrindo e fechando abaixo da média exponencial de 14 períodos, que é essa que eu estou tocando aqui com o mouse. Tá? Então, vamos lá, sendo bem claro e redundante. O box abriu e fechou abaixo da média de 14 exponencial, box amarelo você vende. Desde que esse box esteja com a sua sombra, que é essa perninha aqui, ó, tocando a média ou muito próximo da média. E para comprar? Para comprar é o box azul, desde que o box azul tenha sua abertura e fechamento acima da média exponencial de 14 períodos e que o box ou o seu pavio esteja muito próximo à média ou tocando na média, ok? Na estratégia número 1. E a estratégia número 2, como funciona? A mesma coisa, só que agora nós vamos trabalhar com mais 2 cores. Agora nós temos a cor verde e azul para compra,
vermelho e amarelo para venda. O operacional é o mesmo. Por exemplo, aqui, no dia 12/7, box verde abriu e fechou acima da média de 14 e a sua sombra ou o próprio box está muito próximo da média ou tocando nela, eu abro a minha compra neste ponto. Tá? Ou então, para quem está utilizando a estratégia número 1, que é a mais conservadora, vai fazer a mesma coisa no box azul. Tá? Primeiramente vai buscar o box azul tocando na média ou muito próximo a ela. E a venda? A venda é o box vermelho, abrindo e fechando abaixo da média de 14, desde que a sua sombra ou o próprio box esteja tocando ou muito próximo da média. A mesma coisa para o box amarelo. Abriu e fechou abaixo da média de 14 períodos, ok? E a sua sombra ou o próprio box tocando ou muito próximo à média de 14. Muito simples, né? Agora vamos para a terceira e última estratégia do indicador. É igual, só que agora nós vamos trabalhar com duas cores, o vermelho para venda e o verde para compra. Box vermelho abriu e fechou abaixo da média exponencial de 14 períodos. A sua sombra muito próxima ou tocando a média. Venda. Box verde com a sombra ou o próprio box tocando a média, tocando ou muito próximo à média de 14 períodos, desde que tenha aberto e fechado o box acima da média de 14, valida então a sua compra. Muito simples, esse é o operacional. Um pouquinho mais à frente eu vou falar para você uma forma de melhorar muito a assertividade utilizando esse operacional. Qual é o melhor horário para realizar as operações, para fazer os trades? De manhã, sem dúvida nenhuma. Entre 9 horas da manhã, que é o horário da abertura do pregão, e meio-dia, tá? E iniciar os trades às 9 horas da manhã vai depender muito de como o mercado vai abrir, tá? Se abrir com gap, você precisa aguardar um pouquinho, porque o mercado fica um pouco distorcido. Todos os indicadores técnicos geralmente distorcem quando o mercado abre com gap. Se você não sabe o que é gap, um pouquinho mais à frente nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, o melhor horário das 9 ao meio-dia. E se você não consegue operar no período da manhã, só de tarde, você deve começar a operar a partir das 2, 2h30, até as 17 no máximo, tá? Mas sem dúvida nenhuma, o período da manhã é o período de maior volatilidade. E como o indicador é um leitor de volatilidade, de volume, de fluxo, de agressão, é o melhor horário onde os trades ficam mais assertivos, os sinais são mais confiáveis, é o período da manhã, na sua abertura às 9 e até o meio-dia, tá ok? Bom, pessoal, esse é um assunto muito importante que eu tenho certeza que tem muita gente que vai olhar o título e vai dizer assim: ah, vou pular essa parte, eu quero ver como operar e como ganhar dinheiro. Esse é um grande problema. Por quê? É, sempre tem saído aí algumas notícias, algumas pesquisas que falam que 95% das pessoas que tentam sucesso no day trade acabam desistindo, quebrando a conta, não tendo resultado, né? Então vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. 95% dos trades perdem dinheiro no mercado, tá? Isso justamente por quê? Porque sempre que a pessoa começa, a pessoa decide começar no mercado financeiro a operar day trade, ela não busca conhecimento técnico, não busca ter um controle emocional. Nós vamos falar sobre os 3 pontos de uma forma rápida e objetiva e ter um controle através do gerenciamento de risco. Nós vamos falar sobre o primeiro ponto agora. Eu peço que você não pule esse vídeo, porque no final eu vou mostrar para vocês a configuração da minha ordem oco, como que eu opero. Eu vou mostrar para vocês como que deve ser feita a operação utilizando a ordem oco, os níveis de stop, de gain, tanto para índice quanto para dólar. Mas eu preciso que você preste muita atenção, porque esse tópico pode mudar completamente a sua história no day trade. Pode te dar consistência e mudar completamente a sua forma de olhar o mercado financeiro. Tá ok? Então, falando sobre conhecimento técnico. Estamos aqui no gráfico
E eu quero falar primeiro a respeito de gap. O que é o gap? O gap são esses espaços que ficam entre o preço de fechamento do dia anterior e a abertura do dia atual. Tá? É, geralmente quem utiliza gráfico de candlestick fica um buraco no meio, né? Fica um espaço sem negociação. O Renko geralmente faz essa pintura um pouquinho diferente para mostrar o gap. Tá? Ó, aqui é um gap, que é esse espaço vazio. Deixa eu ver se eu encontro mais algum. Geralmente no índice tem bastante gap. Ó. Aqui também tem um outro gap. Tá? E o que isso importa para quem vai operar? Muitas vezes, quando o mercado abre com gap, o mercado tem uma tendência de começar a ficar meio lateral. Ó, como aqui, ó, por exemplo, dois blocos para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Aqui ainda foi um período curto, até porque o gap também foi um gap pequeno. Mas geralmente, quando tem gaps grandes, os indicadores técnicos costumam a distorcer. Por exemplo, aqui teve um gap um pouquinho maior, tá? Aí o mercado tentou subir, depois ele começa a lateralizar, box para cima, box para baixo. Você precisa esperar essa estabilização. Daí você pode perguntar, o que seria exatamente a estabilização? Quando o mercado começa o quê? A fluir, ó. Ele começa a fluir e não ficar lateral colocando um box do lado do outro, para cima e para baixo, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês, ó. Aqui, por exemplo, teve um gap, não foi um gap muito grande. Aqui aparentemente parece que o mercado iria estabilizar, mas daqui a pouco ele começa, ó, box para cima, box para baixo, uma zona de consolidação. O indicador no modo conservador pintou tudo de branco, dizendo que ó, fica de fora dessa zona. E daí quando efetivamente entrou pressão, agressão, fluxo, ele pintou aqui e o mercado começou a estabilizar. Tá? Então, você que está começando no mercado financeiro, você precisa ter conhecimento. Tá? Primeiro, o que é gap? Agora eu vou falar para você uma das coisas mais importantes do price action. Né? Muita gente se preocupa com ombro, cabeça, ombro, bandeira, cunha, e okoi, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, e os padrões de Kendo, martelo, enfim, tá? Mas eu quero falar sobre pivôs e eu coloquei aqui no gráfico um indicador chamado detector de topos e fundos. Ele já é nativo do Profit. E eu coloquei ele no formato linha, tá? Eu gosto de usar ele no formato rótulo, que coloca um Tzinho de topo e F de fundo, tá? A configuração que eu utilizo é período 3, significa 3 box para cima, forma um fundo, 3 box para baixo, forma um topo, ok? Por que eu coloquei esse indicador e por que o pivô é tão importante, um trader técnico, ter conhecimento? Porque os pivôs mostram exatamente a direção do mercado. Tá? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar a respeito de fundos mais altos ou ascendentes, né? E topos descendentes. O que significa isso? Por exemplo, topos descendentes significa que o mercado está um mercado baixista. Por exemplo, é um topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Entre esses 2 dias, nessa região aqui, você vai buscar o quê? Compra ou venda? Você vai buscar venda. Mesmo que apareça no meio do caminho um box azul ou um box verde para comprar, não é uma região para você comprar. Entendeu? Por isso que eu falei que se você tiver um pouco de conhecimento técnico adicionado ao indicador que é excelente, dá sinais excelentes para compra e venda, você vai melhorar muito a assertividade dos seus trades. Então, conhecer pivô é muito importante, tá bom? Então, por exemplo, o contrário, você está vendo fundos ascendentes, né? Fundos ascendentes, e você está vendo topos cada vez mais altos, você vai buscar o quê? Você vai buscar compra, sinais de compra, box azul, box verde, abrindo e fechando acima da média de 14, tocando ou muito próximo à média. Um outro assunto extremamente importante, suporte e resistência, você precisa conhecer. Por exemplo, eu vou marcar aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Observando essas duas linhas que eu coloquei no gráfico, é muito fácil você perceber que o mercado aqui nessa região, ele veio próximo à linha, até então não tinha linha, né? Desceu, já tinha um fundo aqui que foi tocado 2 vezes,
subiu, veio aqui, tocou de novo, subiu aqui, bateu uma vez, bateu duas vezes, tocou aqui de novo, subiu e agora rompeu. Então o que eu poderia dizer? Que dentro deste caixotezinho aqui, eu chamo de caixotezinho, né, quando ele começa a fazer zigue-zague, bateu aqui duas vezes, três vezes, isso é muito subjetivo, né? Quantas vezes precisa chegar numa região para ser considerado um suporte, mas aqui nós podemos ver claramente que é um suporte, né? E aqui em cima nós podemos ver claramente que se formou uma resistência, tá? Você buscar no YouTube, aí tem muito vídeo que fala sobre pivôs, sobre suporte e resistência. É importante que você tenha esse conhecimento para melhorar a assertividade dos seus trades utilizando o indicador, ok? Então é importante. Por que é importante? Por exemplo, bateu aqui, ó, uma, duas, três, aqui na quarta vez, tá? Bateu aqui nesse fundo. Poxa, no dia anterior já me mostrou que é uma região de suporte. Tá? Então, considerando que já tenho esse topo duplo aqui em cima, se me dá um sinal de compra aqui nessa região exatamente onde deu, eu compro. Por quê? Porque tem um espaço. Vamos ver quantos pontos tem. Ó, 311 pontos até o topo. Seria arriscado eu tentar entrar numa compra aqui, por exemplo. Está muito próximo no topo anterior, sendo que é uma região que já rejeitou quase três vezes. Aqui chegou perto e já desceu. Aqui tentou romper, não foi. Aqui também não foi. Então aqui, vamos supor que fosse neste box azul aqui, seria uma compra arriscada, considerando que é uma região que já rejeitou o preço ali duas, três vezes. Bom, a mesma coisa aqui embaixo no suporte. Vamos supor que o sinal de venda fosse exatamente aqui. Eu tenho espaço para pegar 300 pontos, ou pelo menos uma parcial? 179 pontos? Eu não entraria, está muito próximo. Por quê? Porque já rejeitou aqui ó, duas vezes o preço, então eu não vou entrar vendido aqui. Entendeu? Então o trader que tem conhecimento técnico não vai fazer uma venda muito próximo de um suporte e não vai fazer nenhuma compra muito próximo a uma resistência, tá ok? Aqui também nessa região onde eu marquei, fica muito fácil você identificar um topo duplo. Por exemplo, aqui ó, tem um topo duplo. Ele fez um topo, fez um segundo topo e daí apresentou para mim aqui um sinal para vender, um amarelinho. Eu vendo. Por que eu vendo? Eu vendo porque, além de ter espaço até o próximo fundo, ó, um espaço de até 359 pontos, o topo duplo me dá a informação de que essa região aqui é uma região de resistência. O preço está sendo rejeitado, ele não quer ultrapassar. Então é um ponto bom para você vender. A mesma coisa foi o que eu expliquei. Aqui chegou na região de suporte, fez o quê? Fez um fundo duplo. Tá? Fez um fundo duplo aqui. Supondo que aqui me desse um sinal azul ou verde para eu comprar, eu compraria. Por quê? Porque foi rejeitado duas vezes o preço no suporte e até então aqui eu tenho o último topo que é aqui. Então eu teria bastante espaço até esse topo para entrar comprado. Ah, mas não chegou. Não chegou, mas aqui ó, eu pegaria no mínimo uma parcial, ó, 275 pontos, ok? Então é por isso que é importante você conhecer os topos duplos, fundo duplo, que tem muito a ver também topo duplo, fundo duplo com suporte e resistência. Bom, por fim, falando sobre conhecimento técnico, o básico é que a pessoa conheça a plataforma que vai trabalhar. Plataforma, no caso, Profit Pro, que é a Profit Chart da Nelogica. Você precisa conhecer as funcionalidades da plataforma. Para que serve cada botãozinho desse? O mínimo que um trader de sucesso precisa saber é como operar com a plataforma que tem. Como instalar o indicador, adicionar uma regra de coloração, o que é um histograma, né? Quais são as diferenças entre os tipos de candle, né? Por exemplo, tem aqui o tape reading, o cluster, o candlestick, o Heikin Ash, montanha, enfim, tem vários. Você precisa conhecer. Por curiosidade, coloca aí no gráfico, tenta conhecer. Gente, e o mais importante, conhecer a boleta do Profit.
saber configurar uma ordem oco, saber o que é um trailing stop, um break-even. Isso é o básico dos básicos. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, ter sucesso no day trade e não sabe nem operar a plataforma aonde ele quer fazer dinheiro. Não sabe o que é ordem oco, não sabe nada. Daí entra nos grupos de trade e fica perguntando como faço isso, como faço aquilo. Você está começando completamente errado, dificilmente você vai ter sucesso. Você vai perder dinheiro por falta de conhecimento técnico. O segundo pilar que pode te trazer sucesso no day trade é o controle emocional, o segundo pilar. Tem muito trader que tem problemas emocionais na hora de operar, já vem muito machucado do mercado, já comprou curso, já assinou indicador, não conseguiu ter sucesso, então ele já vem com o emocional completamente descontrolado, tá? E daí fica com medo de operar, vê o sinal no gráfico e hesita em entrar. Quando entra atrasado, no ponto errado, o mercado já andou. Daí toma stop, daí passa o dia tentando recuperar o prejuízo e vai aumentando o prejuízo até quebrar completamente a conta. Um exemplo do que acontece com um trader, um operador que não tem controle emocional. O mercado abriu, daí começa os box se movimentar. Opa, daí ele vê um sinal para vender. Tá? Temos aqui um topo duplo, tá vendo? O topo anterior, o mercado não rompeu o topo anterior, ou seja, o mercado abriu já pondo para baixo. Um sinal perfeito para vender se abrir e fechar abaixo da média e a sombra tocar na média, então é um sinal maravilhoso para eu entrar. Daí ele vê o sinal e não entra. Daí o mercado ainda é generoso e dá mais uma chance para ele entrar. Daí ele olha, caramba, eu tinha que ter entrado, eu tinha que ter entrado. Ai, caramba, olha, o mercado tá batendo para baixo. Vou entrar aqui. Aí o mercado faz isso aí, ó. Quando ele entra aqui ou aqui, o mercado vai e bate 266 pontos para cima. Daí sabe o que ele faz? O stop dele é 300. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, quando o prejuízo dele chegou a 200 pontos, ele pensa assim, eu vou fechar antes que aumente o meu prejuízo, porque eu já entrei no ponto errado. Então eu vou fechar. Daí o mercado vai, chega muito perto do stop dele e depois faz isso aqui, ó. Ele sairia pelo menos com uma parcial. Tá vendo? Ó? 200 pontos. Sairia pelo menos com uma parcial. E não tomaria o stop. Então esse é o problema do trader que não tem emocional. Ele olha, fica com dúvida, entra atrasado, toma prejuízo, fecha quando não tem que fechar, não segue o operacional, não segue o plano. Então, vai entrar dentro dos 95%, né, da pesquisa lá que só perde no day trade. E como último pilar para o sucesso no day trade é o gerenciamento de risco. Não o último porque é o menos importante, tá? Você quer ter sucesso no day trade, precisa de um bom gerenciamento de risco, a começar por um plano de trade. Você precisa ter um plano, né? Então, por exemplo, um indicador, um setup, e você precisa seguir o plano. Seguir o plano exatamente como ele é. Não pode ter alterações no meio do caminho, tá? Então, dê um sinal abaixo da média, pintou amarelo ou vermelho, é o ponto para vender? Você vende. Qual é o tamanho do stop, o tamanho do gain? Para comprar, como é que é? Abriu e fechou acima da média, verde ou azul? Compra. Qual é o tamanho do gain? Qual é o tamanho do stop? Quantos trades assertivos, né? Quantos gains você pretende fazer por dia? E qual é o limite de stop que você vai tomar por dia? Esse plano precisa estar na tua cabeça. Você precisa escrever isso, memorizar e seguir à risca esse plano de trade. Tá? Isso é extremamente importante. Uma outra coisa, você precisa ter uma meta realista. Não adianta você ter um plano de trade e dizer assim, depositei R$ 500 na minha corretora e eu vou fazer R$ 200 de ganho por dia ou eu vou perder R$ 200. Isso não é uma meta realista, tá? O ideal é que você tenha uma meta de 2% ao dia
E o mais agressivo dos trades, 5% ao dia. 5% ao dia no máximo, tá bom? Eu vejo aí muita gente falando, 50% ao dia. É loucura, você vai quebrar a conta. Pode ter certeza do que eu tô falando, tá bom? A começar, por exemplo, pelas margens que a B3 exige que você tenha na sua conta. Por exemplo, para o mini índice, para cada contrato que você operar, você precisa ter uma margem de R$ 100 na sua conta. Então, se você vai operar com 2 contratozinhos do mini índice, você já precisa ter no mínimo R$ 200 para cobrir essa margem, ok? E no mini dólar, R$ 150 por contrato, ou seja, para você operar com 2 contratos de mini dólar, você precisa ter no mínimo R$ 300 na sua conta. Eu estou falando o mínimo, tá? Então, você imagina que você tenha R$ 500 na sua conta. Você vai trabalhar com 2 contratos de mini dólar. Ou seja, se você tomar um stop você já não tem margem no dia seguinte para operar. Então, meta realista, gerenciamento de risco e, por fim, para encerrar esses 3 pilares que eu considero os mais importante do que qualquer indicador e setup. Você precisa ter conhecimento técnico, controle emocional, seguir o plano no gerenciamento de risco e ter uma meta realista, se eu pudesse resumir assim de uma forma muito rápida. Mas eu quero falar uma última coisa a respeito de gerenciamento de risco. Eu quero falar daquele trader que é corajoso no stop e covarde no gain. Vou mostrar isso no gráfico. Por exemplo, aqui no gráfico, no dia 12/7, ele vê esse sinal aqui para vender. Tá? Aí ele vai e entra. O mercado começa a ir contra, ir contra, ir contra, e vai contra, bateu o stop dele. 300 pontos. Ele simplesmente deixou bater no stop. Aí ele ficou observando o dia, bom, eu tô com um stop, né? Eu preciso recuperar. O pensamento já é errado, não se pense em recuperar prejuízo, você precisa seguir o plano. Daí deu esse próximo sinal aqui, ó, tá? Daí ele entrou comprado aqui, tá? Um paviozinho bem na média, tudo perfeito. Daí ele entrou, o mercado já de cara assusta ele. Vem 236 pontos contra ele, ele não faz nada de novo. E não tem que fazer mesmo nesse caso aqui. Tá? Tem que deixar bater no stop sim, porque ele entrou no ponto certo. Aí o mercado começa a ir a favor. Daí o mercado dá para ele um box a favor dele, bateu lá 100 pontos. Ele falou, ó, eu vou fechar, é melhor 100 pontos no bolso do que ficar olhando e o mercado vir contra mim. Aí ele pega e fecha com 100 pontos. Tá? Então esse é o trader corajoso no stop e covarde no gain. Então ele sempre deixa bater o stop cheio, mas quando o mercado começa a oferecer um pouquinho para ele, 100 pontos, 150 pontos, ele fecha e fala, tô com medo do mercado voltar contra e eu sair sem nada. Não façam isso, siga o plano. 300 de stop, 300 de gain, siga o plano. Senão você vai sempre fechar negativo no dia, na semana e no mês, ok? Então é isso que eu queria falar sobre os 3 pilares de um trade de sucesso. Nesta parte final do vídeo, eu quero mostrar para vocês como realizar as operações e configurar a ordem oca. Eu vou mostrar como eu tenho feito, como tem dado certo, como já há um bom tempo eu tenho conseguido manter uma consistência muito boa no mercado, assertividade excelente, fechando toda semana, todo mês no positivo, tá? Eu tenho uma meta mensal, então às vezes dá a primeira quinzena do mês eu já bati a meta, já paro de trabalhar, tá? Paro de operar, porque isso faz parte do meu gerenciamento de risco, tá bom? Mas vamos lá falar sobre as configurações. Então, para não ficar muito mais longo do que já ficou o vídeo, eu vou mostrar para vocês por que eu coloquei aqui trader técnico. É aquele trader que vai analisar suporte e resistência, os pivôs, se tem topos mais baixos para venda, fundos mais altos para compra, analisar topos duplos, fundo duplo, tudo aquilo que nós conversamos é um trader que tem um pouco de conhecimento técnico, tá? Depois nós vamos falar do scalper, mas nesse momento é o trader técnico, tá? Então, pausa o vídeo aí e dá uma olhada nessa tabelinha que eu coloquei para o mini índice e para o mini dólar, tá bom? Nós vamos buscar de alvo 300 pontos para o índice e 8,5 para o dólar. 300 de stop no índice e 8,5
para stop no dólar, tá bom? E as outras informações, que é como a gente vai trabalhar com trailing stop, arrastando o stop de forma automática pela plataforma. Eu vou mostrar para vocês a configuração agora, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui na plataforma e eu vou abrir aqui a minha configuração que fica no Chart and Trade, que é a boletinha aqui do lado. Vou clicar nessa engrenagemzinha. Tá? O objetivo aqui não é te ensinar a mexer na plataforma. Você precisa já saber mexer na plataforma. Tá? Então eu tenho aqui duas estratégias que eu cadastrei. A do dólar e a do índice, que é mini dólar e mini índice. Tá? Vamos falar primeiramente sobre o dólar. Aqui, ó, vou colocar no dólar. Eu fiz a configuração por tick. Tá? E eu não estou trabalhando com saída parcial, ou seja, eu estou saindo 100% dos meus lotes no trader, tá? Então, eu já coloquei no manual, tá? Um vídeo que explica como configurar ordem OCO, tá? Lá tem todas as explicações e esse não é o momento de eu explicar para você. Eu quero mostrar para você aqui a minha configuração que eu utilizo nos trades. Então, no dólar, eu busco 17 ticks de gain, 17 ticks de loss, tá bom? O que isso significa? No dólar, cada tick é meio ponto. Então, 17 ticks, 17 ticks significa 8,5 pontos de gain para 8,5 pontos para loss. Vejam aqui, apenas na Pro, tá? Na Profit Pro, você vai ter uma estratégia de stop, tá? Se você entrar nessa estratégia de stop, vai abrir um novo pop-up aqui, a gente está falando do dólar, então é o 7R. Eu clico aqui no 7R, também é por tick, tá? Então nós temos aqui o auto break-even e nós temos o trailing stop. Eu estou utilizando o trailing stop, tá? Então, gain para o disparo do trailing stop, 7 ticks, que significa que é 3,5 pontos. Lembrando que o dólar é meio ponto cada tick, tá? Então, o disparo do trailing stop, ele vai começar quando o mercado for ao meu favor 3,5 pontos. Ele vai arrastar o stop e vai medir a distância da última cotação em 13 ticks, que corresponde a 6,5 pontos. Tá? E qual que é a frequência que ele vai utilizar para continuar arrastando esse stop? 3,5 pontos também. Tá? Então, essa é a minha configuração para o mini dólar. Agora, no índice. No mini índice eu estou usando 60 ticks de gain e 60 ticks de loss. O que significa? Cada tick no mini índice corresponde a 5 pontos. Então, 60 ticks, 300 pontos, gain, 300 pontos, loss. Nós vamos entrar aqui na estratégia para o stop. Eu vou aqui no 20R, que é para o meu mini índice. Então, também trabalha com tick. A estratégia é o gain para disparo, 20 ticks, que corresponde a 100 pontos, ok? E a distância da última cotação para ele arrastar esse stop é 40 ticks, que corresponde a 200 pontos, ou seja, ele vai puxar o stop em 100 pontos e vai manter uma distância de 200 pontos, ok? E qual é a frequência que ele vai continuar arrastando esse stop? A frequência é 20 ticks, que corresponde a 100 pontos, ok? Deixa eu sair daqui. Então eu mostrei para vocês aqui a minha configuração e agora nós vamos para a tela para ver como isso funciona. Eu quero mostrar também uma forma de você poder surfar a tendência. Tem muito trader que gosta de pegar tendências longas e surfar e arrastando o stop. Tá? Como faria isso? Eu faria da seguinte forma. A configuração que eu já tenho na minha ordem OCO para o mini índice,
ela funciona da seguinte forma. Tem aqui a minha linha vermelha, que é o stop, 300 pontos, e tem aqui a minha entrada no box azul, tá? A minha linha verde. Aí, supondo que o mercado foi ao meu favor um box à frente. Eu vou marcar aqui com a minha linha amarela. Um box à frente. Mais ou menos 100 pontos, tá bom? O 20R mais ou menos 100 pontos. O que o meu stop vai fazer? O meu stop vai andar 100 pontos, ok? Porém, quando ele dá um segundo box ao meu favor, a minha ordem Yoko coloca o meu stop no 0 a 0, no break-even. Certo? Então vamos lá. O mercado subiu, mais um box, eu subo na base do próximo box o meu stop. O mercado subiu mais um box a favor, fechou mais um box a favor. Eu coloco o meu stop na base do box de dois boxes abaixo. Eu sempre vou manter uma distância de 2 boxes de diferença para onde está exatamente o preço e o meu stop. Aí o mercado vai, sobe mais um, eu subo o stop. Subo mais um, subo o stop. Daí vai indo. O mercado está subindo, eu estou subindo o stop, estou surfando a tendência. Tá? Sempre 2 boxes de diferença. Eu vou fazer bem bonitinho, bem devagarinho, para vocês verem como é que funciona. Ó. Tô subindo na unha, na mão. Daí subiu até o topo, ó. Pá, subiu aqui, você vai lá e sobe o stop. O que vai acontecer neste momento? Esse foi o último box que subiu. Daí ele veio, tentou ir, não foi, pum, box para baixo, pegou o meu stop. Com quantos pontos eu saí aqui? Desde a minha abertura, 840 pontos, tá ok? Isso é uma forma muito interessante de você surfar a tendência. Por outro lado, várias vezes o mercado vai te tirar no 0 a 0, ou até com um stopzinho de 200 pontos, tá? Porque às vezes vai um box ao seu favor, daí ele volta e pega o seu stop de 200 pontos. Tá? Ou ele vai 2 box ao seu favor e volta e pega o seu stop que está no 0 a 0. Isso vai acontecer várias vezes, mas quando o mercado engatar lá 1.000 pontos, 1.500 pontos, batendo forte, sem voltar box, você vai sair bonito do trade, tá bom?